Bora mergulhar fundo numa noite que simplesmente vira de cabeça para baixo o segundo ano do Harry Potter em Hogwarts. Uma noite de Halloween que começa com um probleminha social entre fantasmas e, olha, termina com um terror muito, mas muito antigo ecoando pelos corredores do castelo. E a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que uma festa que deu tudo errado, a pior festa que se pode imaginar, acaba sendo o estopim para um dos mistérios mais sombrios e perigosos de toda a história de Hogwarts? É o que a gente vai descobrir agora. Tudo começa num sábado à tarde, com uma chuva daquelas, tudo meio cinzento. O Harry tá voltando do treino de quadribol, sabe? Todo ensopado, coberto de lama, preocupado com as vassouras novas e super rápidas do time da Sonserina, quando ele encontra alguém que consegue estar ainda mais para baixo do que ele. E quem ele encontra? Ninguém menos que o Nick quase sem cabeça, o fantasma da torre da Grifinória. Ele tá ali super chateado, resmungando sozinho que não preenche os requisitos. A angústia dele é a primeira pecinha de dominó a cair nessa confusão toda. E o motivo de toda essa tristeza é quase cômico se não fosse trágico. O Nick recebeu uma carta de rejeição da Caçada Sem Cabeça, que é tipo um clube super exclusivo de fantasmas. E o motivo? Bom, ele levou 45 machadadas no pescoço, mas um pedacinho de pele, de meio centímetro, ainda liga a cabeça dele ao corpo. Ou seja, ele é só quase sem cabeça. E isso, pro desespero total dele, não é o suficiente. E bem na hora que o Harry tá ali tentando dar uma força pro fantasma, a conversa deles é cortada de repente. Um miado super agudo ecoa pelo corredor. É a Madame Norra, a gata do zelador. E claro, junto com ela vem o próprio Argus Filch e ele tá com um humor péssimo. Só por ter deixado um rastro de lama, o Harry é arrastado para a sala do Filch. Um lugar que, sério, nenhum aluno quer chegar perto. É escuro, sem janela, com um cheiro forte de peixe frito no ar. E as paredes, lotadas de arquivos de castigos antigos e uma coleção bem sinistra de correntes e algemas brilhando. A tensão ali é palpável. Enquanto Filch começa a preparar a papelada para a punição do Harry, um barulho gigantesco no teto distrai ele. É o Pirraça, o Poltergeist, aprontando como sempre. O Filch sai correndo furioso e deixa o Harry sozinho na sala. E é nesse exato momento que uma coisinha na mesa do zelador chama a atenção dele. Um envelope roxo, bem brilhante. Gente, o que tinha naquele envelope? Era uma bomba. Revela um segredo chocante. O Filch, aquele zelador que parece odiar a magia e todos os alunos que a praticam, está secretamente tentando aprender o básico com um curso para iniciantes. Isso mostra uma coisa muito profunda sobre ele. Ele é um aborto. Alguém que nasceu numa família de bruxos, mas que não consegue fazer magia. O que, convenhamos, explica muito da amargura dele, né? Quando o Filch volta todo felizão porque arrumou um motivo para expulsar o Pirraça, ele vê o Harry perto do envelope. Ele fica totalmente sem graça, em pânico, e acaba mandando o Harry embora rapidinho sem castigo nenhum. O que o Harry só descobre depois é que foi o Nick que pediu pro Pirraça criar toda aquela confusão. Ou seja, agora o Harry devia uma pro fantasma. E aí vem o pagamento do favor, né? O Nick faz um pedido bem inusitado. Ele pede pro Harry, pro Rony e pra Hermione irem na festa de aniversário de morte dele. 500 anos. E a festa ia acontecer quando? Exatamente na noite de Halloween, na mesma hora do famoso banquete de Hogwarts. Agora, olha só esse contraste. De um lado, o salão principal. Tudo quente, iluminado, pratos de ouro, comida maravilhosa. Do outro, uma masmorra fria, escura, com velas pretas e um banquete que, bom, só fantasma para comer. A decisão de ir para a festa do Nick foi um ato de lealdade, mas também foi trocar a alegria e o calor pelo sombrio e, bem, macabro. E a festa, gente, nossa, foi inesquecível. Pelos piores motivos possíveis, claro. A masmorra estava congelando, a música era um som horrível de serras musicais e a comida era um show de horrores. Peixe podre, bolos queimados, queijo coberto de mofo verde. E para piorar, o grande momento do Nick, o discurso dele, foi totalmente arruinado pela chegada barulhenta e arrogante da Caçada Sem Cabeça. Já sem aguentar mais, morrendo de frio, de fome e super desanimados, o trio finalmente decide ir embora. A esperança era pegar pelo menos a sobremesa lá no salão principal. Eles sobem correndo pelo corredor escuro, mas assim que saem da masmorra, algo faz o Harry parar no meio do caminho. Um som que mais ninguém consegue ouvir. Ele ouve de novo. Aquela mesma voz fria, assassina, que ele já tinha ouvido na sala do Lockhart. Uma voz que, aparentemente, só ele escuta. É um sussurro que promete violência, vindo de algum lugar de dentro das próprias paredes do castelo. O mais bizarro
é que o Rony e a Hermione olham pra ele sem entender nada. Eles não ouviram absolutamente nada. Mas o Harry ouve a voz de novo, agora um pouco mais fraca, como se estivesse se movendo pra cima, através da pedra. Uma mistura de medo e adrenalina toma conta dele. O que tá acontecendo? E de repente aquele sussurro vira um grito aterrorizante dentro da cabeça do Harry, claro como o dia. Ele tem certeza de que alguém vai morrer. E essa certeza faz ele disparar a escada acima, com os amigos logo atrás, desesperado para encontrar a fonte daquela ameaça. Essa corrida maluca leva eles até um corredor deserto, no segundo andar. Eles param, ofegantes, sem nem saber o que procurar. O corredor está silencioso, mas aquela sensação de pavor continua no ar. É aí que Hermione vê. Lá na frente, no escuro, alguma coisa está brilhando na parede. Eles se aproximam devagar, com cuidado. Tem uma poça d'água enorme no chão, e embaixo da escrita brilhante, uma sombra escura, imóvel. Quando eles chegam perto, a cena é de puro horror. Pendurada pelo rabo num suporte de tocha tá a Madame Norra, a gata do Filch. Dura, rígida como uma tábua, com os olhos arregalados, paralisados. Aparentemente morta. E logo acima da gata, pintada na parede em letras gigantescas, estava essa mensagem arrepiante. Uma declaração que transforma o medo em um terror real, concreto. A lenda da Câmara Secreta, que muita gente achava que era só uma história para assustar, parecia ter se tornado realidade. E para piorar tudo, na pior hora imaginável, o banquete de Halloween acaba. O barulho de centenas de alunos começa a vir das duas pontas do corredor. Em questão de segundos, Harry, Rony e Hermione são encontrados. Sozinhos, na cena de um crime macabro, com a escola inteira olhando para eles em silêncio, em choque. E quem é que quebra aquele silêncio de choque? Claro, Draco Malfoy. Com um sorriso cruel no rosto, ele grita a ameaça, apontando diretamente para Hermione e para outros alunos que não vêm de famílias inteiramente mágicas. A noite que começou com uma festa de fantasmas, termina com uma ameaça de morte bem real, dividindo a escola e jogando toda a suspeita em cima do Harry. E é assim que a noite termina, deixando Hogwarts com duas perguntas aterrorizantes que vão definir todo o resto do ano letivo. Quem é esse tal herdeiro de Sonserina? E que horror é esse que se esconde dentro da lendária Câmara Secreta, que agora foi aberta mais uma vez?